Eu descobri que eu não procrastinava pelo motivo que eu imaginava. Durante muito tempo, eu achava que eu procrastinava por falta de disciplina ou preguiça. Que esse é o significado de procrastinação quando a gente vai pesquisar. É normalmente adiar uma atividade menos prazerosa por preguiça e trocar ela por uma atividade mais prazerosa. Esses são os significados que a gente vê. E era isso que eu acreditava. Mas faz pouco tempo que eu descobri que eu fazia uma coisa diferente. Eu não procrastinava porque eu era preguiçosa. Eu procrastinava porque eu queria ter 100% de certeza de que eu não iria errar. Sabe quando você precisa fazer alguma coisa e, tipo, algo que você realmente precisa? Por exemplo, uma atividade física. Você adia, não é por preguiça. Você adia porque você sabe que você vai desistir no meio do caminho. Você sabe que você não vai começar, ou melhor, você sabe que você vai começar e você não vai terminar. Você sabe que você vai entrar, você vai ficar um mês, 2 meses no máximo, e não vai dar continuidade. Então é por isso que você desiste antes mesmo de começar. É por isso que você procrastina. É você mesma criando uma proteção contra você mesma. Ou melhor, é você se protegendo da frustração. E essa decisão, ela é inconsciente. Você toma essa decisão sem perceber. No meu caso, vou trazer um exemplo concreto. Quando eu tinha que tomar alguma decisão importante durante a minha vida, qualquer decisão que fosse, eu sempre arrumava um jeito de adiar. Então, eu sempre arrumava um jeito de pesquisar mais. Eu sempre arrumava um jeito de colocar algum empecilho ali na frente. E eu não estou falando de maneira nenhuma que não é preciso pesquisar. É claro que a gente precisa fazer pesquisa de certas coisas, mas é aquela eterna pesquisa que te trava, que você fica adiando, adiando, adiando. Ah, não, agora eu preciso fazer tal coisa. E aquilo ali acaba de te travando de fazer de fato o que tem que ser feito. É sobre isso que eu estou falando. E eu chamava isso de responsabilidade. Hoje eu prefiro chamar de cautela disfarçada de preparação. Eu acho que uma frase que resume tudo seria: eu confundia cautela com necessidade de certeza. Porque lá no fundo eu não estava buscando clareza, eu estava buscando garantia. E garantia, concorda que é uma coisa que a vida quase nunca oferece? E isso apareceu na minha vida de diversas formas, e eu vou falar algumas aqui, talvez você se identifique. Eu falava para mim mesma que eu precisava juntar mais dinheiro antes de abrir um negócio. E realmente, de fato. E eu juntava esse dinheiro. Eu conseguia me organizar ali financeiramente para eu juntar todos os meses uma quantia. E quando eu batia a quantia que eu tinha estipulado, eu buscava outra coisa para fazer. Não, ainda não é a hora. Agora eu preciso estudar mais um pouco o mercado. Aí quando eu estudava, ainda não era a hora. Eu precisava validar a ideia. E aí eu ia buscar validação de terceiros. E eu ia buscar validação de uma pessoa que não entendia lé com cré daquilo ali que eu queria abrir, mas eu precisava dessa validação. Então já era mais uma trava. Não, agora eu preciso conversar com alguém para essa pessoa validar a minha ideia. Era mais uma trava que eu colocava. E aí depois eu precisava de um momento de mercado certo. Depois eu precisava da estação do ano certa. Era sempre um empecilho para eu começar. Eu estava adiando um momento e eu tenho clareza hoje de que eu não estava adiando abrir um negócio. Eu estava com medo de abrir. Porque eu queria ter a certeza de que aquilo ali não ia dar errado. Só que como que eu vou ter certeza de uma coisa não vai dar errado antes de criar, antes de fazer? É impossível. Mas eu era essa pessoa. Esse jeito, esse padrão, isso aí é muito inconsciente. Eu tô falando aqui porque eu já descobri. Mas tem muita gente aí que faz isso e não tem nem noção. A pessoa se intitula como preguiçosa. Mas na verdade ela está se protegendo de alguma coisa que talvez ela não tenha nem noção ainda de que ela está se protegendo. Mas se ela investigar isso melhor, ela vai perceber que não é preguiça nem falta de disciplina. É alguma proteção que ela está fazendo para alguma frustração que ela não quer ter. Pegando um outro exemplo aqui agora, meu. Quando eu vim para criar conteúdo no YouTube, eu precisava estudar uma estratégia. Realmente, isso aí eu não estou negando isso. Eu acho que quem quer começar precisa estudar. Até porque encurta o nosso caminho. Porque quando a gente não sabe, é melhor a gente aprender com alguém que já fez esse caminho que a gente quer fazer. Então eu fui estudar. Estudei, né? Peguei as estratégias ali, defini o que eu ia fazer. E aí, quando eu fui, aí eu tinha um outro problema, que era microfone.
E aí eu comprei o microfone, isso era o menor dos problemas, era só comprar. Só que aí eu tinha um outro problema, que era cenário. E aí eu tinha um outro problema que era barulho. E aí eu tinha um outro problema que, enfim, era tempo. E eu sempre tinha um problema. Só que todos esses problemas que eu criava, eu estava criando para quê? Para eu adiar a publicação, porque eu estava com medo de vir aqui e publicar o primeiro vídeo. Isso é forte. E era isso. Eu estava com medo de vir aqui publicar o primeiro vídeo. Não tinha nenhum problema. O microfone era só comprar, comprei. Um cenário. Eu não precisava de um cenário totalmente elaborado, tanto que é uma coisa que simples. Barulho. Um microfone muitas vezes resolve isso, mas eu não. Eu queria ficar adiando, adiando, adiando e adiava a publicação, adiava começar. Quando eu decidi criar um negócio online, isso aqui é antes do YouTube que eu tô falando, eu precisava estudar, estudei, depois eu precisava de uma ferramenta, depois eu precisava de mais tempo e, enfim, percebe como eu ficava sempre adiando alguma coisa, sempre criando um obstáculo para não começar. Eu queria ter 100% de garantia de que aquilo ia dar certo, mas essa garantia, ela não vai vir antes. Ou melhor, eu acho que essa garantia nunca vem. Vou reformular. Essa certeza, né, essa convicção, ela não vem antes, ela vem depois. Quando a gente começa a caminhar, é que vão aparecendo as provas, os resultados, a gente vai conseguindo medir, a gente vai pegando informação e aí a gente vai montando o restante do caminho. Mas a gente precisa iniciar o caminho para esse outro caminho aparecer. E hoje eu ainda me planejo, eu ainda tenho isso muito enraizado em mim, porque se eu não me policiar, eu sou a eterna planejadora. Mas eu planejo, só que eu tenho noção, total consciência de que eu preciso executar. Não estou falando para não planejar, não fazer pesquisas, muito pelo contrário, a gente precisa fazer isso sim. Só que a gente precisa entender que chega um certo ponto que a gente já não está mais planejando, a gente está adiando. E tem um motivo. Se você parar para se investigar, você vai descobrir esse motivo. E eu entendi, como eu falei alguns minutos atrás, que a certeza ela não vem antes da ação, ela vem no caminho. Conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai fazendo, que a gente vai tendo novas ideias, problemas vão aparecer, sim, mas a gente vai resolver esse problema, passar por cima dele, daqui a pouco vai aparecer outro, mas é no caminho. Antes, não adianta. Antes não vem, porque conforme a gente vai criando, é que vão chegando as evidências, as novas evidências. Sem a criação, a gente não consegue ter essas evidências. E eu entendi, eu espero que você também entenda que se você ficar esperando a garantia de que vai dar certo, provavelmente você vai ficar esperando a vida inteira. Então a reflexão que fica talvez não seja o que falta para eu começar. Talvez a pergunta seja o que eu estou tentando evitar quando eu adio esse começo. Essa é a pergunta. E se você se fizer essa pergunta, você vai entender. E isso vai te dar mais ânimo, vai te dar mais força para você tomar a decisão que você tem que tomar. Que aí você vai descobrir o porquê que você está fazendo. E talvez essa seja a maior procrastinação de todas. É adiar a vida esperando que ela te entregue uma certeza que ela nunca vai entregar. E a gente se vê no próximo vídeo.